Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos começar mais uma aula de Química Analítica Qualitativa. Vamos dar continuidade ao conteúdo de equilíbrio ácido e base. Então vamos lá. Pessoal, então vimos na última aula as teorias de ácido e base, produto iônico da água e a escala de pH. Vamos ver agora o que caracteriza a força de um ácido e de uma base. Vamos lá. Então ácido e base forte ou ácido e base fraca. O que caracteriza um ao outro? Primeiramente, gente, estamos trabalhando com equilíbrio. Portanto, o que nós temos aí? Se estamos trabalhando com equilíbrio, é necessário compreendermos que o que vai interferir diretamente nesta força é a constante de equilíbrio, ou o equilíbrio em si. Vamos pensar um pouquinho aqui em três equilíbrios diferentes. O hidrogênio sulfato, o ácido acético e o ácido carbônico, né? Lembrando que o hidrogênio sulfato é o ânion correspondente à ionização do ácido sulfúrico. Como ele ioniza, consideramos que ele ioniza 100%, significa que ele é muito forte, né? Mas o seu segundo hidrogênio já tem uma certa dificuldade de ser perdido. Portanto, ele está em equilíbrio ali em solução. Mas vamos analisar aqui a característica de cada um destas espécies de acordo com sua constante de equilíbrio. Lembrando que equilíbrio químico tem a ver com a equação do equilíbrio, que nós temos aqui o produto, que é o hidrônio e o sulfato, e os reagentes, que é o hidrogênio sulfato e a água. Trabalhando com a constante de equilíbrio, nós vamos ter o que nós chamamos de Ka. Quem é o Ka? Produto sobre reagentes, ou seja, sulfato vezes hidrônio, dividido por hidrogênio sulfato, que é o meu reagente. Mas e a água não entra? Por quê? Porque a água, como já falamos, está em concentração muito elevada, nesse caso, e ela a sua concentração não interfere durante o equilíbrio. Certinho? Digamos que ela está em excesso. E o valor dessa constante de equilíbrio tabelado é 1,2 vezes 10 a menos 2 a temperatura ambiente. Já no ácido acético e no ácido carbônico, esses valores são diferentes. No ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5 e no ácido carbônico 4,6 vezes 10 a menos 7. Observe que este valor está diminuindo à medida que eu parto para o ácido carbônico. Mas por que isso acontece? Porque o ácido carbônico ele ioniza muito pouco comparado ao hidrogênio sulfato. Daí podemos concluir que a quantidade de hidrônio que é proveniente desse ácido carbônico é muito pequena. Então ele é um ácido muito fraco. Então nós podemos deduzir que quanto maior o valor do Ka, mais forte é o ácido. Quanto menor o valor do Ka, mais fraco é o ácido. Isso porque a disponibilidade de hidrônio de cada um desses ácidos vai depender da sua constante. Ou seja, sua constante depende da quantidade de hidrônio disponível por ele. Então quanto mais hidrônio for disponível pelo ácido, maior o valor do Ka. Então mais forte é o ácido, certinho? Tanto que nós podemos comparar aqui e deduzir que o hidrogênio sulfato é um ácido mais forte do que o ácido acético, que é um ácido mais forte do que o ácido carbônico. E as bases, pessoal, como é que funciona? Da mesma forma. A base funciona da mesma forma. Vamos pegar aqui, por exemplo, nós temos a amônia, a piridina e a metilamina. Observe que a metilamina tem uma constante de equilíbrio de 5,6 vezes 10 a menos 4, enquanto que a piridina 2,3 vezes 10 a menos 9 e a amônia apenas 1,8 vezes 10 a menos 5. Observe que a metilamina tem uma constante de equilíbrio muito maior do que a piridina e maior também do que a amônia. Isso significa que a metilamina é uma base muito mais forte, então vai disponibilizar a hidroxila em maior quantidade do que as demais. Mas e aí o que a gente pode deduzir? Que a metilamina é uma base mais forte do que a amônia, que é uma base mais forte do que a piridina. Certinho? Então base e ácido funcionam da mesma maneira. Mas e aí o que acontece? Vamos trabalhar com a força de ácido e base de acordo com o Ka. Então quanto maior o valor de Ka, maior o valor da concentração do ácido disponível. E o Kb é a mesma coisa. Quanto maior o valor de Kb, maior a concentração de hidroxila disponível. Mas escala, trabalhar com potência de 10, 10 a menos 9, 10 a menos... Não, a gente pode simplificar uma função logarítmica
ou melhor dizer, uma exponencial através de uma função logarítmica. Então nós podemos trabalhar com pKa ou pKb, já que a gente trabalhou também com pKw, né, e pH e pOH. Então é mais fácil. Se a gente converter, no caso, pKa em Ka em pKa, nós vamos ter apenas o quê? Menos log do valor de Ka. Daí nós vamos ter o quê? Os valores de acordo com o valor de pKa e de Ka. Quanto maior o valor de Ka, menor o valor de pKa. Quanto menor o valor de Ka, maior o valor de pKa. Então é inverso, né? Como é uma função logarítmica, é inversamente proporcional. Então, se a gente tem um valor de Ka muito grande, significa que o Ka dele é pequeno. Se nós temos um pK muito pequeno, significa que o Ka dele é grande. Então, a gente compara. Um Ka grande significa que é um ácido mais fraco do que aquele que tem um Ka pequeno. Ah, e a base? Mesma ideia. No caso, pKb grande significa pKb pequeno. pKb pequeno significa Kb grande. Então é inversamente proporcional. Segue o mesmo padrão do ácido. Certinho? Então vamos lá. Então nós vimos aí como é que funciona a força dos ácidos da base. Ah, mas qual é a relação de Ka com Kb? Os dois são diretamente relacionados, já que a água ela libera tanto hidrônio quanto hidroxila. Então os dois estão relacionados diretamente. Então, mas e qual é a relação? Lembra que nós vimos o estudo da teoria de Bronsted-Lowry? Todo ácido tem a sua base conjugada. Então, se eu tenho um Ka de um ácido, então vou ter o Kb de uma base conjugada correspondente a esse ácido. Então, um está relacionado diretamente com o outro. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tiver aqui um ácido HA qualquer, em água ele vai liberar hidrônio e sua base correspondente, que é a sua base conjugada, A-. Sua base conjugada, por sua vez, em água, vai voltar a ser o que era o ácido, novamente, voltar ao seu ácido, e libera como subproduto a hidroxila. Daí a gente tem Kb, porque ela libera hidroxila. Então esse ácido libera hidrônio e a sua base conjugada libera hidroxila. Então nós temos aí então Kb. Então o que é que nós vamos ter aqui? Simplificando a equação, nós vamos ter duas águas liberando hidrônio e hidroxila. Volta para a equação de ionização ou protonação da água. Então, Kw está diretamente relacionado com os dois. Ka vezes Kb. Então, se a gente pegar aqui agora, função logarítmica de menos log, pKa mais pKb é igual a pKw. Simples assim. Certinho? Então, estão relacionados diretamente. Mas e aí? O que é que a gente tem? pKw, como é menos log de Kw, que é igual a 14. Então, pKa mais pKb é igual a 14 a uma temperatura de 25 graus Celsius. É bem simples de fazer essa relação. Então, Ka e Kb estão relacionados diretamente. Se eu quiser calcular Ka, eu pego o quê? Como é que eu faço, então? Só para a gente entender aqui a equação. Se eu quiser calcular Ka, eu pego Kw e divido por Kb. Se eu quiser calcular Kb, eu pego Kw e divido por Ka. Então, estão relacionados diretamente. Beleza, gente? Já sei agora um pouco das teorias de ácido e base. Já entendi como é que funciona o equilíbrio da água, como é que funciona a escala de pH, como relacionar a força de um ácido e de uma base e a relação direta entre o Ka e o Kb. E agora, o que é que a gente pode ver? Nós vamos ver, na verdade, agora o que nós chamamos de balanço de carga e massa. Mas o que vem a ser isso? Todo ácido da base, quando estão em solução, eles liberam íons e se ionizam. Então, esses íons que estão em solução, eles precisam ter um balanço final para nós chegarmos a uma conclusão da concentração de cada íon. É simples assim. Ou de cada espécie, na verdade, em solução. Por isso que nós utilizamos o balanço de carga-massa, que é justamente aquela relação. Como a solução ela é neutra, o balanço de carga tem que ser neutro, ou seja, tem que dar zero. Quantidade de cargas negativas tem que somar e dar igual a quantidade de cargas positivas. E balanço de massa. Se eu coloquei 1 mol, no final de tudo, o somatório de todas as espécies correspondentes àquela espécie tem que dar 1 mol. Então, esse é o balanço de massa e o balanço de carga. Então vamos lá. Então, é utilizado para quê? Para calcular a concentração de todas as espécies presentes em equilíbrio. Vamos pegar como exemplo uma solução de um ácido qualquer, com ácido H2A a 0,1 mol por litro. Vamos lá. Primeiro passo, o que é que nós devemos fazer? Estabelecer todas as equações de constante de equilíbrio. Primeiro, vamos lá pegar o ácido.
em água, ele libera hidrônio e sua base correspondente. Então nós temos K1. Ah, mas agora já temos ácidos com mais de hidrogênio. Sim, não tem problema. Nós vamos ter K1, K2, K3, K4, K5, vai depender da quantidade de hidrogênios que esse ácido pode liberar. Ah, vem aqui agora a sua subespécie, que é a sua base conjugada, vai estar em solução, também vai liberar o quê? Hidrônio e sua outra base conjugada, que é A-2. A água, por sua vez, também está em solução, então ela também sofre ionização. Então nós temos 3 equilíbrios químicos em apenas uma solução de ácido H2A. Esses equilíbrios já estão estabelecidos. Pronto, já entendi agora quais são as espécies em solução. Tanto as espécies com carga quanto as espécies sem carga. Agora, e o segundo passo, o que nós devemos fazer? Estabelecer a equação de balanço de massa. Vamos lá, qual foi a espécie que eu coloquei? A espécie que eu coloquei foi H2A. Mas ela está na forma de H- e está na forma de A-2. Mas também nós temos ali a espécie hidrônio e hidroxila, então precisamos saber também cada um delas. Como eu dissolvi 0,1 mol de H2A, que foi a concentração inicial que nós falamos, para preparar a solução, então nós temos que analisar que o somatório dessas espécies tem que dar 0,1. Então, H2A, HA- e A-2 é correspondente, ou as espécies correspondentes a H2A. Daí nós vamos ter o quê? 0,1 mol do que eu coloquei tem que ser igual ao somatório da concentração dessa espécie H2A em solução, HA- e A-2. Certinho? Então esse aqui é o balanço de massa desta equação. Terceiro passo, balanço de carga. O que é que eu vou fazer? Vou analisar todas as espécies negativas e positivas. Vamos lá, a concentração total das cargas positivas tem que ser igual à concentração total das cargas negativas. Quem é positivo? H3O+. Lembra? Como único íon positivo, H3O+. É igual, o somatório desse total de hidrônio tem que ser igual a HA-, 2A-2 e OH-. Mas por que eu tenho que tem esse 2 aqui do A-2? Porque essa espécie está contribuindo com a carga 2, ou seja, uma carga negativa 2 vezes. Então tenho que multiplicar a quantidade que ele tem por 2, certo? Porque a carga dele é negativa 2 vezes. Que aí o total de carga tem que bater certinho e anular, porque a solução sempre é neutra. Já fiz agora a relação de espécies. Depois disso, é estabelecer o quarto passo, fazer toda a finalização dessas espécies e assim ter uma noção de como é que se encontra essa relação de concentrações. Temos aqui então as equações de equilíbrio, que vamos ter as constantes, né? Que aqui nós temos a constante de equilíbrio em cada situação, K1 e K2, certo? Temos o KW também, está relacionado, são valores tabelados, e tem uma concentração, a relação. Então, se eu tenho todas essas informações, agora é só sair substituindo cada uma delas e encontrar a concentração de cada espécie em solução. Porque eu tenho quanto eu coloquei da substância, o pH, se eu tenho pH, eu tenho pOH, então eu tenho uma concentração de hidroxila. Tem uma concentração de hidroxila, tem o valor de K1, K2 e KW, pronto, agora a partir dessas espécies eu consigo saber quem é A-, H- e as outras espécies aqui também, tudo em solução. Então é simples de fazer, ou melhor dizer, parece complexo, mas não é nada tão difícil de realizar no cálculo matemático. Beleza, gente? Ok, então aqui é esse balanço de carga-massa de suma importância para a gente calcular a concentração de cada espécie. Sem contar que essas informações servem para simplificar cálculos futuros. Beleza? Então, para não ficar novamente um vídeo muito longo, nós vamos parar por aqui. E preciso que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Certinho, gente? Dê o like de vocês. Beleza, até a próxima.